Grande Gil Jardelli, Fala, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? me escuta e vê bem? Te vejo e escuto bem. Deixa eu só ajeitar a minha câmera aqui, peraí. Isso. O áudio está ótimo, é só você centralizar. Também não posso ficar com esse. Parece que eu tô de. Deixa eu ver. Você está aí, você está com um cocar atrás de você, é? É um cocar aqui, tem vários cocares aqui, ó. Eu sei que você é bem envolvida com a causa indígena. Legal. E- Tudo bem? Tudo bem? Bora começar Prazer estar aqui então? com você. Cara, uma honra, um prazer. Pessoal, dizem que a etiqueta, né, das lives do Instagram, Gil, implica em que os dois se apresentem, porque eu trago uma rede que talvez não te conheça e você traz uma rede que talvez não me conheça. Então, eu vou fazer aqui uma rápida apresentação, tá? E a gente já começa com esse tema que foi ideia do Gil, tá? É um tema que ele atua aí muito tempo e nós vamos entrar aí numa questão aí que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo hoje. Não é de mais nada, aí minha boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo, que tiraram um tempinho nesse feriado aí, não para assistir live de sertanejos e outras atrações musicais que são muito legais. Ontem eu passei boa parte da noite fazendo isso, mas também parando um tempo para reflexões. E é sempre legal a conversa com o Gil Jardelli, uma pessoa com quem eu converso, acompanho o trabalho aí quase 10 anos, que ele traz várias reflexões de uma visão bem panorâmica. Então, eu sou, para quem não me conhece, eu sou Cristiano Ferri, Cris Ferri, meu nome é artístico, né, Gil? Aprendi com você. Trabalho com inovação, principalmente na área pública, seja como gestor de inovação, mas também como professor. E a gente tem trabalhado bastante com capacitação de gestores políticos para essa grande transformação digital, para esse grande momento que nós estamos passando aí, que tem a ver com a digitalização, com a revolução digital, não digitalização, e mais muito mais do que isso. Eu quero apresentar para vocês, para quem não conhece o Gil Giardelli, eu ouso falar que ele é uma espécie de futurólogo do bem, tá? Que às vezes esse nome aí tem um certo preconceito, mas é aquela pessoa que está com um olhar para os grandes movimentos e tendências do mundo, principalmente na área de inovação, da inovação digital, que faz inovação também, é um grande inovador, mas sempre com a visão científica e com a visão humana. Eu acho que são dois pontos muito importantes das qualidades do Gil que eu tenho acompanhado, de sempre estar preocupado com o ser humano, estar vendo o ser humano em primeiro lugar. Então ele é um que eu também me considero uma espécie de tecno-otimista, né? A gente acha que a tecnologia vai melhorar a vida das pessoas, mas a tecnologia é um meio para um fim maior, que é melhorar a vida das pessoas, e não um fim em si, como muitos tecno-otimistas acham. Então, com essa visão aí, bem interessante, humana e de tecnologia, que eu acho que o Gil é hoje um dos principais observadores das tendências mundiais de inovação e que nos permite aí nos ajudar um pouco a entender o que está acontecendo, ainda mais no mundo de hoje. E eu acho que as reflexões que ele já vinha trazendo há muitos anos, hoje fazem muito mais sentido, né? Então, meu querido amigo Gil Giardelli, é um prazer, uma honra estar aqui com você. E, claro, fala um pouquinho de você antes da gente entrar nesse tema aí. Mas, Cristiano, antes de eu falar de mim, eu queria falar sobre você, de falar como é importante o seu trabalho. Enfim, há mais de uma década atrás, quando a gente se conectou, você tinha acabado de ganhar um prêmio mundial sobre democracia aberta, né? Como colaborador concursado do Congresso Nacional. Você fez todo um projeto de democracia aberta que está até hoje, e esse projeto ganhou o prêmio Harvard, ganhou o prêmio no mundo inteiro, e mais do que prêmio, ele foi o pioneiro, né, como projeto de democracia aberta no mundo. O mundo inteiro olha para esse projeto. Eu valorizo muito, mas infelizmente, né, o nosso, enfim, nosso país não valorizou tanto. Acho que valorizou da forma, mas você é um precursor sobre essa democracia aberta, sobre essa democracia hackeada, que hoje tem tantos nomes, e você fez isso. Então, Obrigado. é uma honra estar aqui com você.
Me lembro da primeira vez que eu fui no Congresso, no Senado, da forma como você me recebeu e como eu aprendi sobre aquele mundo. E foi muito bacana ver um profissional que está ali, que é um servidor público do bem, como a grande maioria é, mas que hackeou o sistema e fez mudar bastante o conceito de democracia no mundo. Mas a gente vai evoluir como isso. Eu sou um professor, um estudioso, primeiro sobre o digital, a tecnologia. Comecei há 21 anos falando sobre 22 anos, fazendo projetos no Brasil de e-mail marketing. Me lembro a primeira reunião que eu fui com o diretor de marketing da TAM na época, né, que hoje é Latam, e falei para ele sobre e-mail marketing. Ele falou assim: Gil, você é um maluco, nunca as pessoas vão querer receber e-mails no lugar de cartas, mas volta sempre aqui que eu gosto de conversar com você. Ele continua meu amigo, não é mais o VP de marketing da Latam, mas ele diz hoje que eu estava certo. E hoje eu voltei meus estudos depois da tecnologia, qual vai ser a consequência de tudo isso? Eu acho que aqui a gente pode falar um pouquinho sobre esses modelos de sociedade 5.0, a nova rota da seda chinesa, o capitalismo que está sozinho, né? Legal, então vamos começar aí a abordar isso. E aí, pessoal, eu peço que vocês aí compartilhem, aproveitem esse aviãozinho aí que vocês estão vendo embaixo, entendeu? E manda aí para os colegas, chame, acho que é uma discussão bem bacana e vai ser rápida, intensa, você vai ver como vai passar rápido. Conversar com o Gil é sempre muito gostoso, que aí ele tem essa visão panorâmica, traz exemplos de tudo quanto é lugar do mundo, então o tempo voa. Gil, o que diabos é Sociedade 5.0? Shinzo Abe, há 4 anos atrás, enfim, na verdade, Shinzo Abe é o primeiro-ministro japonês, ele disse assim: não é possível que nós, japoneses, estamos vivendo a terceira economia do mundo, estamos em franco, eles criaram uma economia de inovação de ponta e hoje eles têm uma economia invisível, né, de manufatura, e por isso eles são ainda a terceira economia do mundo. Lá tem empresas que estão à frente do conceito de inteligência artificial, de geolocalização, de reconhecimento facial, é que a gente não enxerga esse Made in Japan. E ele disse: já que nós estamos nesse grande mundo, né, de conexão, estamos errando porque a gente não está conseguindo trazer a maioria dos japoneses para essa nova era. Veja só o nosso tsunami, ele falando, né? Milhares de pessoas perderam a vida, a gente não teve tecnologia para ampliar sobre aquilo. Pois bem, dito isso, ele fez um projeto junto com o governo, junto com a indústria e o mundo dos negócios e junto com a alta academia, e eles criaram esse conceito chamado de o que eles chamaram de a Sociedade 5.0. A Sociedade 5.0 é rever muito o conceito de mid-PIB, rever os conceitos de Bretton Woods, mas mais do que isso, eles acreditam que todos os seres humanos importam e que buscar inovação não é apenas não significa não desistir da igualdade, porque os seres humanos importam muito mais. E se a gente for ver o que a gente está passando agora nesse momento de recolhimento planetário, né, não é só os seres humanos, vai ter que contar todos aqueles os terráqueos, conta toda a nossa hierarquia. E aí, o que foi interessante nesse projeto de Shinzo Abe, às vezes eu não olho para a câmera porque eu estou olhando para minhas anotações aqui, é que ele fala de uma sociedade da imaginação, né, de uma sociedade do conhecimento, de uma superinteligência, de uma superética e de um superconhecimento científico. E o que foi interessante é que no final do ano passado, na cúpula do G20 em Osaka, ele apresentou para as... Parou? Não, tá Ele, ele, normal. ele, ele apresentou para toda a cúpula do G20, que são as 20 nações mais ricas. Deixa eu tirar esse... Deixa eu ir aqui para o meio, porque assim, que eu estou vestindo como chama? Um cocar, né? Eu quero pegar... Não tá ruim, não. Não ficou ruim, não, você de cacique aí. Pô, não estou conseguindo tirar esse cocar aqui de trás, mas espera aí. Enquanto isso, o pessoal também está pedindo de novo aqui o nome desse japonês que você citou, tá? Para você repetir. Esse japonês é o Shinzo Abe, ele é o primeiro-ministro japonês. Ele foi o único primeiro-ministro pós a Segunda Guerra Mundial que teve a permissão para ser primeiro-ministro pelo segundo mandato. E ele queria deixar uma marca.
Então, hoje, por exemplo, eu trabalho com uma super empresa japonesa, que é a Hitachi Vantara, e a gente vê a Hitachi assim como, né, questões enfim, de hardware do antigo, mas o que eles têm de inteligência artificial, de reconhecimento facial, o trabalho que nós estamos fazendo em relação a isso é uma nova era. E aí mistura-se essa sociedade 5.0, que o que vai contar é realmente uma ciência de alto impacto. São novas formas agora de manufatura molecular. Enfim, mudou completamente o mundo. Sai a quarta revolução industrial e entra a sociedade 5.0. Muito legal, e lembrando aí, tentando fazer um rápido retrospecto, né, Gil, de que nós tivemos aí, né, muitos aí pesquisadores dizem 4 revoluções industriais, a primeira começando com a máquina a vapor no século XVIII, e depois com a alta especialização do trabalho e a produção em série e da eletricidade na segunda, seria a segunda revolução industrial no século XIX, indo até a primeira Guerra Mundial, e depois a terceira, que alguns atribuem como a Revolução Digital, principalmente entre os anos 50 e 70, e a quarta Revolução Industrial seria um momento que a gente estaria vivendo agora, não é, Gil? Com essa mistura e essa fusão de tecnologias aí muito disruptivas, como Big Data, realidade aumentada, internet das coisas, blockchain, computação em nuvem, inteligência artificial e etc., juntando com outras metodologias, inclusive como a inteligência coletiva. E aí você está colocando exatamente essa visão aí de que, mais do que isso, né, a gente está vivendo já né, a quinta fase, né, com toda essa problemática aí que você colocou. Gil, você já falava de algumas coisas que estão acontecendo aqui. Eu lembro de uma palestra que você deu em 2012, que você já falava de inovação disruptiva, que você já falava aí de transformação digital. E é inegável que esse momento aqui nós tivemos aí estamos tendo uma grande aceleração em direção a esse movimento que você já prenunciava, né? E eu acho que a pessoa que nem você, antenada, eu também faço isso numa menor escala, mas antenada nas tendências, né? Então tem um que faz isso, um futurólogo cientista que eu gosto muito, Michio Kuko, né? Também um japonês, você deve conhecer o trabalho dele. Então os caras veem assim, olha, está tendo várias tendências de inovação de alto nível, de ponta no mundo inteiro. Se você quiser uma análise e projetar isso no tempo, o pessoal da Universidade de Singularidade faz muito isso, você consegue projetar um nível de avanço das coisas, para onde que elas vão. E aí eu estava vendo outro dia o professor Leandro Carnal, historiador, falando, olha, tem 3 fenômenos que fazem acelerar a história. Quer dizer, esse movimento nosso que já vinha acelerado, ele pode ser acelerado por guerra, por revolução, segundo o professor Carnal, e por pandemias. No caso, ele falou epidemia, no nosso caso é mais do que uma epidemia, é uma pandemia. Então, tudo aquilo que você já estava observando, aqueles movimentos todos que já estavam em curso, você acha que agora vai ter uma aceleração mesmo, ou vai ser só, aqui esse momento vai ser uma crise só, digamos assim, um lampejo, depois as coisas voltam ao normal? Como é que você está observando aí esse momento em relação à aceleração, não só da transformação digital, mas dessa sociedade 5.0? Na verdade, a gente tem aí agora um fenômeno, para responder um pouquinho o que você está falando, é que pela primeira vez nas últimas 4 revoluções industriais, nessa quinta, tem agora um líder que não ocidental e não fala a língua inglesa, né? Primeiro os ingleses, depois os americanos. Quem está liderando isso são os chineses, né? No que é chamada nova rota da seda chinesa. Essa nova da rota da seda chinesa, a antiga rota, ela ligou ali, né, o Ocidente ao Oriente, né? Estamos falando ali de 2000 anos, e agora eles estão fazendo isso através de 5G. Na verdade, isso é um projeto que começa em 2016, já foram gastos 20 trilhões de dólares pelo governo chinês em 105 países, aonde eles estão falando assim, se os ingleses no começo da primeira revolução industrial e na segunda revolução industrial, eles fizeram estradas de ferros, fizeram, enfim, conceitos marítimos, agora nessa quinta, na sociedade 5.0, nós vamos criar a conexão digital. O que significa isso um pouquinho para a nossa visão? É uma nova diplomacia,
uma nova forma de fazer diplomacia. Veja só o diplomata brasileiro, o diplomata chinês que está aqui no Brasil, ele faz uma diplomacia do século XXI. Eles estão criando vários bolsões de zona livre de comércio digital. Então, hoje você tem vários locais, né, tanto na África quanto na Ásia, que seria como se fosse similar à nossa Zona Franca de Manaus, tá? E você começa uma governança multilateral, como nunca visto. Esse conceito de Uau. governança vai trazer um poder para a China, goste dela ou não, como nunca visto. E ela tem outros atributos, né? E ela vê outras qualidades no mundo diferente de nós ocidentais, como por exemplo a democracia para para eles não é algo que enfim, que é algo que não deve ser lutar por ele. Muito pelo contrário, eles Uhum. acreditam nesse mundo. E aí, além disso, você tem, porque são vários efeitos para acontecer isso, né? A, Uhum. Hoje, a universidade mais difícil de entrar no mundo e considerada a mais preparada não está nos Estados Unidos nem na Europa. Ele está onde? Ele está na Universidade de Pequim. O programa chama Yunpei e esse programa ensina para engenheiros alto conceito de inteligência artificial e artes liberais. Então você fala de literatura, filosofia, história e todas essas processos subjetivos. Ou seja, No misturando conceito aí exatas com humanas, né? Exatamente. Isso cria o que nós sempre chamamos na educação ocidental, né? O educador, né? O estudante 360 graus. Ele tem que ser especialista, mas ele tem que ter uma visão, porque se ele for só engenheiro de robótica e não tivesse ciências humanas e não ler um Vitor Hugo ou outros conceitos, né? Enfim, da nosso humanismo, ele vai ter esse conceito de criar só robôs que vão perseguir as pessoas. Ao mesmo Uhum. tempo, a gente também tem que entender que nós somos muito mais próximos de uma literatura, isso traz para a gente no mundo dos negócios, da educação, ligado a Sócrates, né, nas escolas atomísticas da Grécia Antiga, onde o professor levava a dúvida, né, e eles são muito mais voltados a Confúcio. Eu fui estudar Confúcio, e Confúcio ele é muito mais, né, da estratégia, do planejamento, que é muito o que os Estados Unidos, que a China está fazendo nesse momento, né? Goste do que ele está fazendo, não é um fato. E dito a isso, é impressionante ver quando, né, o ex-ministro da Saúde disse que como que o mundo deixou que 85% de tudo que precisa para a saúde seja feito na China. Na verdade, falta um pouquinho para ele repertório cultural, no sentido de que em 2012, quando Xi Jinping se torna o primeiro-ministro, enfim, o grande homem forte da China através do Partido Central, né, do partido do grande partido, ele chama executivos presidentes de grandes empresas do mundo inteiro, como da Renault, da Mastercard, da Hitachi, para passarem uma semana os presidentes e duas pessoas que ele escolhesse, né, dessas grandes empresas, para criar o que foi chamado da inovação e a nova onda da industrialização chinesa. Então, tudo isso que a gente está vendo hoje não é que foi uma bobeada do mundo. Talvez pode ter sido uma bobeada, mas tem todo um planejamento estratégico. Eu fui algumas vezes para a China, né? Ficou muito claro para mim como essa estratégia, muito claro na educação, no processo. E aí volta a discussões que você, enfim, é muito mais, enfim, é um especialista, né? De Harvard, etc. A democracia, que eu amo muito, ela está falhando no mundo, né? Porque a democracia ela permite o quê? Que até quem critique ela consiga, né, ter acesso ao poder. Isso é a essência da democracia. E aí você tem hoje no mundo muitas pessoas contra a democracia que se usam da democracia para criar leis para, né, punir as pessoas e até estrangular a democracia. E o outro ponto que está se discutindo muito na alta academia sobre a democracia é que ela é plena e realmente existente quando você tem um alto grau de educação das pessoas, né? E isso nós sabemos aqui no Brasil que infelizmente falta. Então, a China está à frente de tudo isso porque mudança regulatória para eles não é uma oportunidade, não um problema, ao contrário de nós ocidentais. Eles usam um novo conceito de inovação que é chamado de inovação de enxame. Então, quando eles criam um conceito de, por exemplo, compartilhamento de patinetes, eu estava lá no auge disso e eram mais de 500 empresas fazendo isso para sobrar duas. Né? Para quem tem 1,4 bilhão de pessoas, criar 500 startups. Então, essa inovação de enxame foi até um golpe na forma como a gente estudava inovação. E aí, voltando à sua pergunta e te passando a bola, Cristiano, o que está em jogo na grande aceleração é que tudo que nós discutimos em Bretton Woods, né, que foi a conferência
no final da Segunda Guerra Mundial entre os países aliados para discutir economia, conceito de Gini, de PIB, né, enfim, modelos arcaicos de economias não estão cabendo mais. E aí o que vai acelerar, na minha opinião, é agora um novo modelo econômico pós-pandemia, né? E, além disso, um novo poderio né, de que os Estados Unidos está perdendo realmente a função de grande líder, né, e equalizador de forças nesse século XXI. Então, enfim, tempos fantásticos para estar vivo. Não, é incrível, né? A gente está aí testemunhando um momento ímpar na história e é um privilégio para nós, né? Estamos vivendo e mais, sermos partícipes e líderes desse momento, né? E você sempre fala muito de liderança. E aí o pessoal aqui também está até querendo saber mais, né? Saber um pouco mais. Pô, você usou tanta expressão legal aqui que a gente pode aprofundar, mas uma delas da governança multilateral. E aí nós entramos num ponto, Gil, eu queria muito saber a sua opinião e essa discussão muito efervescente, claro, com toda a confusão de fake news, com toda a confusão de polarização, com toda a confusão né, dessas novas hordas de supercrédulos que acreditam em teorias da conspiração, né? Agora, o marketing digital, com todas essas maquiagens digitais, permite você fazer um vídeo tão bonito, tão bem feito, com a história tão bem contada, que você fala assim, é impossível ser mentira isso, né? Mas, na verdade, são aí veículos de redes de fake news que criam toda uma rede, criam toda uma visão, uma narrativa, muitas vezes irreal, né? E que se choca com a realidade. Daí uma dessas discussões, então, muito, digamos assim, eivadas dessas teorias conspiratórias, é de que, na verdade, aí eu não quero nem entrar muito, a China inventou o vírus para dominar o mundo e, na verdade, é um movimento de intensificação. Essa que é a grande questão, que é uma questão real, que eu queria te colocar, e tem a ver com o que você falou de governança multilateral, é de que, será que os governos vão agora ficarem mais nacionalistas, voltarem mais para si mesmos, ou a globalização vai adquirir um novo impulso, já que muita gente está atribuindo essa contaminação rápida, essa viralização do vírus pela globalização, até como uma estratégia de certas aí, elites globalizadas e tal, de dominar o mundo. E a gente vê também, né, e aí você está falando, começou a falar que, na verdade, há, uma visão muito pós-moderna de governança multilateral e por que a China, então, está se destacando em relação a isso, mas tem também movimentos, é um mundo muito paradoxal, né, e muito complexo, né, Gil? Porque tem movimentos também que dizem, que mostram, assim, por exemplo, que países estão tendo que produzir, por exemplo, testes de laboratório, estão tendo que produzir máscaras, estão tendo que produzir respiradores, porque a globalização não consegue atender isso, porque cada um está pensando em si, está gerando um novo tipo de individualismo nacionalista, por exemplo, nessa questão aí da crise. Então, será que você vê assim de maneira paradoxal ou é um movimento mesmo de que agora os países vão se voltar, cada um cuidar mais de si mesmo? É muito a lógica e a narrativa do presidente americano, né, o Trump, de vamos cuidar de nós mesmos, vamos nos fechar cada vez mais, enquanto que também muitas soluções nessa crise pandêmica estão vindo de uma grande colaboração, né, de redes, um trabalho de rede de inteligência coletiva violento que está acontecendo. Então, é muito confuso esse mundo, né? Como é que você vê isso, não só agora nesse momento, né, que também, eu acho que a gente tem que sempre ter esse olhar, né? Eu estava vendo uma live muito legal que o pessoal falou, olha, agora nós temos que ver o mundo com o filtro do coronavírus. E tem esse filtro agora, do momento, de emergência, sobrevivência, e tem o filtro do pós-corona, né? Como é que você vê, então, essa questão aí, globalismo versus nacionalismo, na linha do tempo? Na verdade, o que está acontecendo primeiro que a gente tem que desmistificar um pouquinho sobre o conceito de estudos do futuro, né? Você tem várias escolas que usam ciências exatas e também ciências humanas para pensar o futuro. Por exemplo, um grande amigo e professor da Fundação Dom Cabral, o professor Paulo Sérgio, ele
ele usa um formato para pensar futuro, ele tem acertado nos últimos anos, que vem da escola da União Soviética, vejam só. Eu gosto de usar uma metodologia de algoritmos usados em inteligência artificial, que a gente chama de sociedade artificial. O que nós estamos vendo é que, na verdade, assim, você vai ter um tipo de desglobalização no início, onde as empresas vão voltar-se mais para o local, eles vão... Isso já está acontecendo com as grandes empresas, né? A indústria automobilística, em algum momento, pensou em produzir tudo na China e levar isso para o mundo inteiro e percebeu que não era assim, que isso não funcionava, que tem o seu jeito, né? Mas a globalização ela vai se acelerar. Agora, o que estamos vivendo e viveremos para os próximos anos é o que é chamado, no alto conceito da educação, que é chamado de paixão pela ignorância. O que é a paixão pela ignorância? De um lado, você tem a economia do conhecimento e você tem a economia da ignorância. A economia da ignorância, ela também vem com o pós-verdade e o pós-industrial. Em resumo, o que significa tudo isso? Né? A paixão pela ignorância é assim, a pessoa sabe de que estão mudando as coisas, que tem algo acontecendo diferente, de que não vamos voltar, né? No caso dos Estados Unidos, as fábricas vão voltar para os Estados Unidos como tinha na década de 80, mas ele tenta se apegar a isso. E aí a paixão pela ignorância é um efeito que acontece, onde até são pessoas que têm acesso à informação, que são instruídas, mas preferem maquiar tudo isso. Por exemplo, aquele momento que você está na internet e você vê um vídeo muito bem feito, como você falou, ou escuta uma live de pessoas que são pensadores, etc., e você balança a cabeça, a probabilidade naquele momento que você falar, balancei a cabeça e falei, eu já sabia disso, é provavelmente o momento que você está sendo pego pelas fake news. E as fake news, elas já fazem parte de algo do passado, que agora a gente está falando de deep fake news, que são os vídeos de pessoas que você manipula e você coloca palavras na boca dessa pessoa usando inteligência artificial. Então, o que nós estamos vendo é que vai ter um mundo que vai lutar para cair no século XXI, para entender a aldeia global, né? O fim de tudo isso, sim, o fim não, mas o início de uma nova era vai ser a aldeia global, onde não vai importar se nós somos brasileiros, chineses, italianos, de Botsuana, todos nós somos dessa aldeia global, e mais do que isso, além da aldeia global, nós somos terráqueos, nós vamos ter que respeitar. Por quê? Voltando aos estudos do futuro, né, eu fui lá na Federação de Estudos do Futuro e fui ler, né, posso disponibilizar para as pessoas, eu tenho colocado bastante no meu site, o que falava nos últimos 25 anos, todo ano você tem enfim, projetos que falam daqui 10, 20, 30 anos como vai ser. Sabe o que apontou nos últimos 25 anos, que a gente tinha que lutar muito contra? Mudança climática, pandemias, terrorismo e desigualdade social. Se você for entender um pouquinho, tirar do conceito de mudança climática para, enfim, colocar a mudança climática como algo que seja assim, preservar o meio ambiente, não vamos aqui entrar na bola dividida se o vírus ele é um vírus de laboratório, que tudo indica que é, ou se ele é um vírus da natureza. Mas o que está claro é que vários dessas pandemias podem vir de consumo de alimentos de animais selvagens. Né? Eu fui até uma feira em Hong Kong de animais selvagens e vendem, lá são permitidos mais de 56 tipos de animais de grande porte de serem vendidos. É permitido você consumir uma parte do tigre para que é considerada a medicina chinesa. É permitido você vender, dentro da lei, um chifre de rinoceronte que custa caríssimo, mas está dentro da lei, não é fora da lei. E agora o que aconteceu? A China falou, vamos proibir isso. Mas a mudança climática dentro. A pandemia, né, nós estamos vivendo isso. O terrorismo pode estar atrelado a ter sido algo que aconteceu em laboratório. E o fosso social é o que está acontecendo. Na verdade, o fosso social não é mais de classe A, B e C. São de países de primeira, de segunda e de terceira categoria. E aí o conceito de país de primeira, segunda, terceira categoria, o que as pessoas não estão conseguindo ver, elas falam assim, não, mas vejam só, os Estados Unidos, a Itália. Se a gente for analisar, e demora para você ter informações para analisar, mas metade das pessoas, até os 15 mil primeiras pessoas que faleceram na Itália, foram pessoas que foram infectadas em casas de saúde que hospedavam pessoas muito idosas. E por quê? Porque foi passada uma lei alguns anos atrás, onde essas casas de idosos, elas tinham um dinheiro muito considerável por pessoa, por cada idoso, para quem administrava. O que aconteceu? A máfia dominou mais de 3 mil casas, de 350 casas em toda a Itália.
E isso já está provado, já tem, enfim, The Guardian, Financial Times falando sobre isso. A máfia simplesmente abandonou. Chegaram em locais de casas de repouso de idosos, de 21 moradores, tinham 17 mortos por Covid. Né? E os Estados Unidos, por outra parte, o que aconteceu em Nova York? Quem foi para os Estados Unidos já sabe, se você tiver uma dor de cabeça e você tiver o plano de ir para o médico ficar internado, você deixa $10.000 na primeira noite. Né? A saúde é muito cara, então as pessoas esperaram ter muitos efeitos para procurar um médico. E quando chegavam já estava muito tarde. Então, a medicina. Então, quer dizer, o que é país de primeiro mundo, de segundo mundo, é uma nova categoria. Né? E aí a gente vai ter que analisar esse conceito. E o que eu tenho usado muito é o que nós, na Sociedade de Estudos do Futuro, né, o professor Zinadin Sadar, ele é um economista britânico paquistanês, Excelente. e ele fala de tempos pós-normais. O que é bacana é que ele fala desde a década de 80 nisso, né? E ele fala, vai existir um período intermediário que velhas ideias desaparecem, novas precisam nascer e poucas parecem fazer sentido. E é exatamente Uhum. esse momento que a gente está fazendo agora. Né? Então, o novo normal não existe mais. O novo normal é um termo, na verdade, que a gente usava na década de 40 e 50, pós-Segunda Guerra Mundial. A gente precisa dar um passo à frente. E aí. Gil, Oi. oi, não, continua, continua. Tá bom. E aí o ponto é, né? Aí quando você vai na sociobiologia, a sociobiologia fala assim: as nossas instituições são medievais, as emulações são paleolíticas da pedra lascada, né? Claro que a gente melhorou muito, mas veja só, no começo dessa pandemia, as pessoas saíram no tapa por causa de papel higiênico, isso que aconteceu, né? Na Uhum. semana retrasada foi preso aqui uma quadrilha que estava desviando teste. Então, assim, nós temos ainda as emoções da pedra lascada, né? A gente está falando Uhum. de um estado como Manaus, que está um caos agora, mas eles compraram respiradores de ar que não servem para nada e o preço 300 vezes acima do que deveria ser um respirador de ar. Então, a corrupção Uhum. faz parte de uma emoção paleolítica, né? E as nossas mídias sociais estão hedonistas, né? São poucas as mídias sociais que estão, enfim, vivendo, enfim, trazendo o conteúdo. É bom ver o sertanejo, vamos entrar agora no mundo das lives dos ex-jogadores de futebol, tudo isso faz parte da vida, mas é só isso que nós temos. Eu vejo Uhum. as agendas de música, eu falo, nossa, meu Deus, a pessoa pode ser das 8 horas da manhã até 8 horas da manhã do outro dia escutando. É lógico, temos que escutar música, a gente não precisa ser pseudo-intelectual o tempo todo, mas é importante a gente também refletir o que está acontecendo. Muito legal de muita gente aqui participando, elogiando. Gente, muito obrigado. É um prazer aqui a gente sempre, né, ouvir o Gil. E ele vem com essa metralhadora de ideias, né? E eu estou tentando aqui fixar em algumas. Aí o Gil citou um cara muito legal, Ziauddin Sardar, tá? Com Z, Ziauddin Sardar. Tem esse artigo aí que é Welcome to the Post-Normal. Tá? Parece que ele está gratuito na internet, que fala aí desse, que sintetiza essa visão bem interessante, né, de que hoje o mundo de hoje ele é cercado de complexidade, caos e contradições. Vai dizendo aí o professor Sardar. Então, um artigo muito legal aí o Gil lembrou muito bem. Gil, vamos falar um pouquinho aqui então desse profissional, dessa pessoa aí do século XXI, um assunto que você aborda bastante. Eu gostei muito dessa ideia do estudante 360 graus. O professor Silvio Meira, que também você conhece muito, né, um desses nossos grandes inovadores, pensadores, aí professor e consultor na área de inovação digital, sempre com a visão muito lúcida. Ele fala que o generalista, ele é alguém que sabe quase nada sobre quase tudo. E o especialista é aquele que sabe quase tudo sobre quase nada. E que nenhum dos dois, separadamente, resolve os problemas do mundo, desse mundo complexo, caótico, né? O professor Sadar coloca aí contraditório. E aí ele cunha aqui um termo, não sei se é ele que cunhou, mas que é muito legal e tem muito a ver com o que você anda falando, né? Do gens especialista, a fusão do generalista e do especialista. Quer dizer, aquela pessoa que vai cadenciar uma visão mais panorâmica, generalista, ele tem que saber de tudo um pouco, mas vai se especializar e se aprofundar em alguns pontos, para também não ficar
sendo, né, sendo aí manobrado, dominado, manipulado e com a visão superficial das coisas. O que você acha desses conceitos? Tem muito a ver com o que você está falando né, desse estudante 360 graus, É que só chegou aqui uma filhotinha de gato que eu tô agora, e ela tava miando né? aqui. Fala oi É. pro pessoal. Qual o Vai, nome fala. dela? Qual o nome Ó, dela? é a Gioconda. Eu tenho dois aqui, Em o homenagem, Link e o em homenagem a Nutella. gente. Parece um tigrinho. Linda. Desculpa, pessoal. Momento fofura. Olha, na verdade o que nós estamos falando na educação que são que se realmente são tempos de turbulência e são de muita turbulência, a turbulência é o novo normal agora, digamos assim, né? O que aconteceu? Nós precisamos de pessoas preditivas. E aí volta um pouquinho o que a gente está falando na alta educação, que não cabe mais, isso começou a acontecer tecnicamente em 1660, na Academia Britânica, onde começou a se dividir pessoas entre ciências humanas, exatas e biológicas. Se Uhum. você pegar o Humboldt, que é a pessoa que criou todo o conceito e que influenciou Charles Darwin sobre a teoria, né, enfim, a teoria de Charles Darwin, Humboldt foi a pessoa que primeiro veio viajar para cá, para a América do Sul, passou anos aqui viajando no Equador, no Brasil, etc. Você entende que não, que são pessoas que misturava ciências humanas, exatas e biológicas. E claro que você tem que ser um especialista, mas não dá para ter um cientista humano que não entende de ciências exatas. Não dá para ter um cientista de ciências exatas que não tem um lado humanista, sejam eles matemáticos, médicos. E mais do que isso, chegou a hora, e durante muito tempo nós da alta academia ficamos, digamos, com receio disso. A alta educação na alta academia ela é muito subversiva. Ela sempre foi questionadora. Uhum. E ela nasce, né? Se a gente pegar as histórias das grandes universidades que eu tive a honra de dar aula, MIT, Stanford, Imperial College, ela tem que expandir a consciência e a criatividade. Qual foi o problema? De durante um tempo, as escolas de negócios, MBAs que eu dava aula, não estou falando das minhas escolas, mas preparavam o super-herói, o super-homem, a Mulher Maravilha, que tinha que ser perfeito. E a gente tem que expandir a Uhum. consciência, a criatividade. O que nós criamos? Um monte de CEOs financistas, um monte de gestores públicos financistas, né? A gente começa a falar sobre também explorar o invisível, né? Você não precisa acreditar em Deus ou em mundo espiritualistas, eu acredito, mas a gente tem que fazer testes sobre isso. Então, se você for entender a história do LSD feita com um laboratório suíço e a Universidade de Harvard na década de 70 com Timothy Leary, é muito sobre isso, porque é os experimentos transcendentais, entender que a alta academia ela foi uma rica história espiritual e mística também, né? E Uhum. aí eu vou jogar aqui algumas pimentinhas que são importantes. A inteligência artificial, os algoritmos estão provando que existe vida inteligente fora do planeta Terra, né? Se você colocar ali livro MIT, línguas extraterrestres, vai vir um monte de coisa. Não estamos falando de achismo, é ciência, né? A gente está falando de um lugar onde algoritmos de inteligência artificial está provando que existe um universo paralelo e que tem uma vida do outro lado. Então, será que isso é a prova da reencarnação, da desencarnação? Não sabemos ainda, mas a gente tem que ter como eu posso dizer, o poder de voltar a estudar isso e de divulgar essas coisas. Então, a alta educação ela tem que ser subversiva e mais do que isso. Isso serve para o mundo digital, isso serve para o mundo real, pós-pandemia, anti-pandemia. Não dá para ter um lugar onde se divide pessoas por ciências humanas, exatas e biológicas. Eu estou colocando robôs agora, enfim, em vários hospitais, aí o médico vai ter que ser um cientista de dados. Como muitos cirurgiões já tem que ser gamers, né? Eles têm que ter habilidade de manusear robôs muito sofisticados para poder fazer ali intervenções cirúrgicas muito avançadas. Quem poderia imaginar que e faria parte aí da sua formação de médico também ser um gamer? Que esse tipo de habilidade ia ajudar muito, né, na questão aí, em especial do profissional do século XXI. Então, Gil, isso tudo implica dizer que nós temos que gastar uma boa parte do nosso tempo não só trabalhando, né, mas também estudando. E, e aí é um grande dilema hoje, eu vejo com meus alunos, o pessoal da minha rede,
né? E você deve sofrer muito isso. Como é que as pessoas estão angustiadas, né? Ou eu trabalho, ou eu estudo, e quando eu tenho que trabalhar tanto, ainda tenho que estudar tanto. Então as pessoas, quando ouvem, aí tem até que a Vini Moreira fez um comentário assim, até engraçado, ela falou, olha, eu tenho que estudar mais e tal, eu vou parar de ver lives. Calma aí, Vini, tem lives que são muito boas, que fazem parte desse estudo não formal, né? Que é muito importante. Então, o ponto aqui, Gil, como conciliar, né, essas necessidades da sobrevivência, de trabalhar com essa grande necessidade que nós temos também hoje do homem, da mulher do século XXI, de ter essa formação né, epistemológica e bem complexa, de humanas e exatas, para qualquer área, né? Você vai ser um médico melhor se você tem formação em ciência de dados, não é isso? Você vai ser um engenheiro melhor se você tem conhecimentos antropológicos. Então, tem aí um grande desafio de capacitação e de preparação para esse profissional do século XXI. Agora, antes de você responder, me parece que um ponto muito importante é a gente aí sempre casar essas capacitações formais, como eu e você fazemos, né? Fazemos e damos, como MBAs e cursos de mestrado e etc., com essas capacitações informais, como essas aqui que nós estamos tendo. Acho que tem lives e lives, né? Então, você né, conciliar essas capacitações mais formais dentro desses vários conteúdos de alto nível, inclusive digitais, como podcast, lives, webinários e coisas assim, dentro de uma trilha de aprendizagem, eu acho que talvez seja o caminho mais rápido para você ser um profissional preparado, independente da área que você atua. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Faz muito sentido. Eu acho que tem uma mistura do que eu falei bastante na minha coluna Band News, que é as escolas de makers. As escolas de makers, na verdade, elas não são escolas que têm espaço concreto e tempo cronometrado, até tem um espaço concreto, mas você vai fazer na hora que você desejar. O que foi interessante quando eu passei minha temporada no Meet é que você, como pesquisador e com a sua carteirinha do Meet, você pode estudar a qualquer horário. E muitos pesquisadores fizeram descobertas fantásticas, porque 3 horas da manhã acordaram e falaram assim, nossa, eu tive um insight, agora eu vou para o laboratório. Né? Isso foi algo que aconteceu a partir da década de 90, quando alguém falou assim, por que, que a escola tem que ser algo que abre às 6 da manhã, fecha às 10 horas da noite? Por que, que a gente não pode ter a confiança de que a nossa comunidade pode entrar aqui o horário que for? Por que, que a criatividade, a inovação, o conhecimento, ele tem que ser algo que tem horário, que ser o horário da... E aí vai um pouquinho ao conceito do trabalho, né? Eu acho que uma grande parte do mundo já não tem um trabalho do jeito que nós, enfim, estamos vivendo o fim da carteira assinada, estamos vivendo o fim daquele trabalho que você entrava numa empresa e ficava 30 anos, como foi o caso do meu pai, já não estava existindo mais isso, né? No caso, por exemplo, de vocês que são servidores públicos, né, o mundo vai passar por uma discussão, não sei onde vai levar isso, mas a gente vai ter que, né, você é o melhor exemplo disso, você é um super servidor, mas também você escolheu fazer coisas diferentes, então você é um maker. E dito isso, quando eu fui dar aula na Imperial College no ano retrasado, o reitor me chamou, o reitor de lá é um super professor português, né? E ele falou assim, professor Gil, nós precisamos ajudar nossos alunos de MBA, eles não podem ser seduzidos pelo operacional. Esses alunos que estão aqui na Imperial College são pessoas que vão ajudar muito o mundo a dar o próximo passo. E é importante fazer o operacional, mas eles não podem ficar 100% no operacional. O operacional, ele seduz demais. O operacional, a hora que você vê, você está 100%, 110%, e aí eu acho que é o ponto que você disse. A obrigatoriedade do meu trabalho como professor, como pesquisador, como pensador, é também estudar. E eu tenho que separar um momento do meu dia para estudar. Né? Essas semanas que eu estou aqui de quarentena, todos os dias, meu laboratório é aqui do lado, da minha casa, né, 2 quadras, eu vou até lá e estudo ali 8 horas por dia nesse momento que eu não estou com tanto, digamos, trabalho de entrega. Agora, o ato de estudar é algo que enfim, ele não é uma característica de muitas das pessoas do mundo.
E não por culpa delas, é porque a gente fez o estudo virar uma coisa maçante e não algo prazeroso. No caso dessa nossa live, que está sendo um prazer, e daqui 10 minutos ela acaba automaticamente, porque o Instagram corta com 1 hora, né? Então já faz quase Uhum. 50 minutos que a gente está aqui. Então, quando você estuda com coisas bacanas, quando eu converso com você, ou com a Miriam que está aqui, ou com a Renatinha Nunes, ou com o Vangal, tanta gente que eu vi aqui bacana, né? A Carol Butino, vira um grande prazer, e aí o tempo passa, e aí o estudo é prazeroso. A gente precisa. A gente já está aqui na fase final, né, da nossa live e agradecer demais aí os comentários das pessoas aí, está sendo muito, muito interessante. Agora, Gil, que profissões você vê então que serão fundamentais a partir de agora? Você sempre falou muito disso, né? E eu me lembro uma vez uma palestra que você deu lá para os deputados, lá na Câmara dos Deputados. Você lembra disso? Acho que foi em 2016, foi na abertura da legislatura, eu acho que foi de 2016, alguma coisa assim. E foram uns 40 minutos o Gil falando dessas coisas todas que ele fala, né? E eu ficava observando os deputados, assim, né? E muitos deles, eu não vi nenhum comentário direto, né? Mas muitos deles ficavam com a cara assim de, cara, será que esse cara não está viajando, né? Será que esse cara aí não tá tão longe do nosso mundo, né? Então você falava dos makers, dos inovadores, de como o humano vai ser mais, né, o centro de tudo. E agora essas coisas estão ficando mais evidentes, né? Então as pessoas estão meio que, parece que dá uma acordada, né? Aí um lampejo de iluminação. Como é que você vê, então, essas profissões? Muita gente também angustiada, né? E aí eu lembro muito, quando a gente estava na mudança de paradigma, as pessoas estão ainda olhando para o passado, né? Falam, o emprego que ela está perdendo, o negócio dela que está desmoronando, isso é muito grave, muito triste. Mas, e isso é difícil também, te deixar também com tempo e energia para olhar para o futuro. Mas você também não acha que tem aí um mundo de muitas oportunidades interessantes e de profissões que muitas vezes ainda não são investidas? Eu lembro muito sempre daquele caso, né, daquelas pessoas que ainda trabalhavam na indústria das carruagens antes da invenção do automóvel, da produção do automóvel em larga escala, e muitos perderam o emprego, né? O cara que era chofer de carruagem, o cara que, os produtores, né, os caras, os donos de fazenda, de animais, todos os veterinários que cuidavam dos cavalos da época. E aí novas profissões surgiram, né, com a indústria do carro, né, que não existiam antes. Então, ao mesmo tempo foi um período de desemprego, mas foi também um período de nova empregabilidade. Existe sempre a dúvida se o mundo nosso agora do século XXI ele vai ele vai proporcionar essas outras oportunidades, como historicamente a humanidade tem proporcionado, e se isso vai dar conta das necessidades desse mundo de 7 bilhões de pessoas, né? Lembrando que o Yuval Harari é um que fala, olha, em 2030 nós vamos ter aí não milhões, mas bilhões de pessoas não só que não estão com emprego, desempregadas, mas que não são empregáveis. Então, eu acho que eu queria te devolver essa questão complexa aí por fim, para a gente encerrar, né, com chave de ouro. Que profissões que você vê que são importantes para a gente investir no futuro, como oportunidades e tal, e aí como é que esse cenário também de muita tristeza, angústia, pode ser também um mar de oportunidades? Então, vamos lá. É um mar de oportunidade já há muito tempo. Hoje, vou contar a história de uma profissional que acabou de sair faz menos de um mês da minha equipe, no meio dessa pandemia. Por quê? Nós trabalhamos com robôs e existe uma profissão nova que eu trouxe para o Brasil que chama roboticista. Se for no meu site, tem até um infográfico que fala como é essa profissão, etc. É muito novo no mundo. E eu falei para minha equipe assim, pessoal, nós trabalhamos com robô, a gente precisa, enfim, criar essa profissão aqui no Brasil. Fui atrás, né, abri uma vaga sobre roboticista, poucas pessoas se inscreveram e a gente não exigia que a pessoa soubesse dar um carpado, falasse 9 idiomas, né? A gente exigia poucas coisas, né, porque a gente sabia que não existia essa profissão. Entrou uma menina de 22 anos, essa menina, enfim, é uma grande amiga, Beatriz, até hoje está trabalhando conosco, mas agora de uma forma diferente, e ela fez engenharia elétrica. Só que na faculdade dela, que era uma federal
era uma estadual aqui do estado de São Paulo, no interior, tinha um robô lá. E ela foi lá e pediu para o professor, posso fazer meu TCC sobre esse robô, tal? Ninguém usa ele. O professor falou, pode, o robô fica lá parado, é seu. E aí ela já tinha um conhecimento de robô que não ia aprender nas aulas de robótica, que talvez ela ia aprender se ela tivesse feito um mestrado ou um doutorado sobre robótica. E aquilo foi essencial para ela ser contratada. Agora ela acabou de receber uma proposta, enfim, de uma multinacional de tecnologia para ir trabalhar lá. Eu sou mais ou menos igual o Porta dos Fundos. O Porta dos Fundos lança, aí vem a Globo e contrata, né? E essa empresa mundial contrata todo mundo que eu lanço. Mas tudo bem, fico feliz, né? E essa menina é uma nova profissão. Ela é fuçadora, ela se reinventou. E eu perguntei para ela assim, um dia voltando de uma reunião, Bia, de tudo que você está fazendo hoje ali como robô, programando inteligência artificial, os 4 robôs que você programa, tal, o que que você usa da sua faculdade de engenharia? Ela falou, nada, quase nada. A faculdade, e aí eu não estou dizendo para as pessoas não fazerem a faculdade. Você viver no ambiente da faculdade, frequentar um campus é muito importante como formação humana, mas isso não quer dizer que vai te dar empregabilidade, né? E aí eu posso segurar roboticista. Aí vamos falar de outras profissões. Médicos terão que saber ciência de dados, então data science. Você vai ter que ter jornalistas, data jornalistas, administradores. Oi, pessoal, deu aí um rápido delay aqui na conexão do Gil, não sei se é na dele ou na minha. Acho que ele está entrando. Aí, Gil, tem um É porque probleminha na sua deu, conexão, tá de volta aí. Temos é aí porque mais um minutinho para encerrar. Então, esse um minutinho Termina. assim, veja sobre ciência de dados. Cristiano, fabuloso seu trabalho, fica aqui, comecei com isso, e parabéns pelo profissional que você é e por você ganhou tantos prêmios mundiais. É o Democracia. Qual era o nome do projeto que me deu a branco agora? É o E-Democracia mesmo, da O É Câmara dos Deputados. Democracia. Conheçam, pessoal, e uma salva de palmas para os brasileiros que estão fazendo coisas diferentes. E essa acaba aqui com uma salva de palmas para o Cristiano e para todo mundo aí. Palmas aí para Para nós todos. Gil, muito obrigado aí, viu? Foi de novo um banho, né, de conhecimento, de inspiração, mais do que tudo. Você exagerou bastante, não foram tantos prêmios assim não, mas muito obrigado pela deferência. E pessoal, aí mensagem final, né? Invista mais em hardware do que em software. Software a gente troca, não vamos ficar investindo muito em software, né? Vamos investir aqui no nosso hardware, sermos aí máquinas de aprender, vamos usar esse sentido metafórico. Gil, grande sucesso. Você quer deixar alguma referência de site, de... Gente, o Gil tem um newsletter que é imperdível, e semanal você recebe coisas legais. Quer deixar alguma referência, Gil? Ó, quem quiser receber meus livros que eu deixei aberto na internet, meus infográficos, estou colocando aqui meu WhatsApp, me manda um ping e eu mando os infográficos aí, tá? Excelente, Gil, muito obrigado. Um abraço a todos, gente, pela sua atenção e viva Tiradentes, que hoje é dia de Tiradentes, um grande rebelde que começou a lutar lá pela independência. Um bom resto de feriado para vocês. Um abraço. Tchau, Abraço, Gil. tchau, tchau.